Olá, meus amigos das leituras. Bem-vindos ao canal A Leitura Cura. Hoje a resenha dos livros é sobre Sherlock Holmes. Eu separei duas obras do personagem por duas grandes editoras. Deixa eu mostrar aqui a primeira para vocês. Esse box da editora Nova Fronteira. E esse box aqui, provavelmente o mais conhecido, da editora Rapin Collins. Eu vou falar para vocês qual desses box, qual a melhor edição de Sherlock Holmes para o leitor ler. Eu costumo dizer que Sherlock Holmes ele é um personagem perfeito. Perfeito em todos os sentidos. Porque Sherlock Holmes ele tem um endereço fixo na Baker Street 122B. Sherlock Holmes ele é viciado em cocaína, tem algumas manias, alguns hábitos esquisitos. Ele tem um violino que de vez em quando ele fica lá arranhando o violino. Portanto, as histórias de Sherlock Holmes, se o leitor, aliás, se o escritor Arthur Conan Doyle, ele não tivesse falado que Sherlock Holmes era um personagem, a gente até hoje não conseguiria distinguir se era um personagem ou não. Porque as histórias são perfeitas de Sherlock Holmes. Quando eu leio, jamais eu iria dizer que seria um personagem. Pois bem, vou passar algumas informações sobre o escritor, já falei um pouco do personagem, e depois vamos para as editoras, para ver qual a melhor versão das duas, da Rapin e da Nova Fronteira. E depois a gente faz uma reflexão de qual a importância de lermos Sherlock Holmes nos dias atuais. Pois é, qual a importância desta obra nos dias de hoje? Deixa eu beber aqui uma aguinha antes. Tá chovendo muito aqui em Natal, mas ainda é abafado, quente à noite. Sir Arthur Conan Doyle nasceu em 1859 em Edimburgo, na Escócia. Foi para a Inglaterra em 1876. Pouco mais de 20 anos depois, ele foi ingressar na Faculdade de Medicina. Formou-se em Medicina, mas aí, influenciado pelas leituras, ele largou tudo e partiu para a literatura. Em 1887, ele cria Sherlock Holmes, inspirado pelos contos de policiais, morte, suspense, terror, por nada menos do que Edgar Allan Poe e um tal de Joseph Bell, que eu não conheço. Doyle, ele dedicou toda a sua vida ao personagem, à obra do Sherlock Holmes. Em 1893, ele mata Sherlock Holmes. Os grandes escritores encerram sua obra assim, matando o personagem principal. Por quê? Por causa do plágio, né? A pirataria já é antiga e sempre vai existir os aproveitadores, que querem tirar vantagem nas coisas. Eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre Don Quixote. E se você lembra, Don Quixote é escrito em duas partes. A primeira e depois a segunda, 10 anos depois. Nesse intervalo entre a primeira e a segunda, no meio, um aproveitador aí, um pirata, ele escreve um Don Quixote falso. E não consegue ter sucesso nenhum. E quando Cervantes ele volta a escrever a segunda parte de Don Quixote, no final ele mata Don Quixote. E assim encerra a obra. E ninguém mais quis escrever nada sobre Don Quixote. Então os grandes escritores vão sempre, por segurança,
assassinar seus personagens. E principalmente Sherlock Holmes, que foi uma obra que ficou conhecida, ela era vendida como novela. Semanalmente, ela era editada em jornais locais. E os leitores iam lendo como se fosse novela ou uma série. Portanto, as séries de hoje em dia, os filmes, as novelas, são todas baseadas aí, inspirados pelas leituras. Os livros viraram novelas, séries e seriados e programas, enfim. Os livros viraram tudo, até reality shows. Diga-se de passagem, 1984. Pois bem, voltando a Sherlock Holmes, ele tem um parceiro chamado John Watson. E John Watson ele foi inspirado no médico da Segunda Guerra Mundial, amigo e parceiro de Arthur Conan Doyle, e ele vai aí ser parceiro do Sherlock Holmes. E quase a gente não tem mais... A gente não vai muito falar de John Watson, né? Quando... Às vezes ele faz alguma pergunta, algum questionamento, mas nossos olhos são fitados para Sherlock Holmes. E vamos agora para as editoras. A editora Nova Fronteira publicou 2 calhamaços de Sherlock Holmes. Se você for ler Sherlock Holmes por essa editora, saiba, são 2 calhamaços. Aqui o box está vazio, né? Aquele material muito bom, vocês já conhecem. Aqui estão os 2 calhamaços do Sherlock Holmes. 2 pedradas na consciência. Vamos lá. Pesado. Olha, as edições são lindas, bem editadas. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. E falar qual é a diferença destas edições da Nova Fronteira para as edições da Rape Collins. Lembrando a você, leitor, que aqui não é a obra completa do Sherlock Holmes. A Nova Fronteira, ela publicou aqui os melhores contos com e sem Sherlock Holmes. E editou de maneira em que o leitor vai poder achar de maneira mais fácil seus contos criminais, paródias. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ela separou. Eu estou com o volume 2, deixa eu abrir aqui. Você acha isso engraçado. Ela separou assim, pelos tópicos. Deixa eu abrir aqui outro. Vitorianos contemporâneos. Já falo para vocês o que isso significa. As pegadas de um escritor gigantesco. Vamos para o primeiro box. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É bem editada. A Nova Fronteira, ela não tem do que você reclamar das edições. A única reclamação que eu tenho desses box, tanto desse como da Rape Collins, é você tirar os box e conseguir tirar os livros do box, porque ele vai inchando com o tempo e fica horrível. Você tem que tirar o livro de dentro do box. A literatura do crime. O que isso quer dizer? Que você vai achar os melhores contos de Sherlock Holmes já em tópicos. A Nova Fronteira decidiu não publicar toda a obra do personagem e publicou de maneira inteligente. Eu quero ler Sherlock Holmes, quero ler sobre os crimes, que são os principais contos de Sherlock Holmes. E você vai achar tópicos sobre os crimes. Eu quero ler tópicos sobre as paródias, as comédias, e você vai achar nos tópicos. E eu comecei assim sem os livros, porque eu já falei para vocês, é um ponto negativo das editoras. Algumas vêm aquele panfletozinho no meio, né, entre os livros lá, que já tira o panfleto, o livro corre dentro do box. Já aqui da editora Rape Collins, é a obra completa do personagem Sherlock Holmes, dividida em 4 tomos. Também tem o mesmo defeito, quase que não sai do box. Deixa eu pegar para vocês aqui e mostrar para vocês os volumes. Volume 1. Lembrando que Sherlock Holmes ele é vendido
Em livros, você pode achar Sherlock Holmes, Estudo em Vermelho, por várias editoras. Mas o que eu tenho conhecimento, a obra completa do escritor, é pela editora Rape Collins. E aqui é o Estudo em Vermelho. Aí tem o segundo. Esta obra ela foi publicada em 2020 pela editora Rape Collins. Memória de Sherlock Holmes. As edições são bem produzidas. Da Nova Fronteira eu gostei mais da produção dos livros, mas da obra, enfim, se compara a essa editora Rape Collins. Portanto, são os livros assim coloridos, o leitor conseguir ler a obra de maneira diversificada. Já falei do ponto negativo, que o livro não corre nos boxes porque ele vai inchando. Sherlock Holmes, ele é uma obra que é especial para mim. Há 4 anos atrás, eu decidi entrar no mundo das leituras. E assim como qualquer leitor iniciante, sem experiência nenhuma, eu fui embarcado e rumo adentro. E sempre na minha adolescência tive o desejo de ler Sherlock Holmes, sempre, sempre. Não sabia nem, enfim, como é que era Sherlock Holmes. Para mim, Sherlock Holmes era o escritor, era alguém que de fato viveu de verdade. E eu caminhando aqui nas ruas de Natal, no centro da cidade, passei em frente a uma livraria e vi essa edição da Rape Collins numa vitrine. E o preço estava R$80. E eu pensei, caramba, jamais pagarei R$80. Olha só, o pensamento de um leitor de primeira viagem. Jamais pagarei R$80 num box desse. Achei muito caro, caríssimo. Sendo que 4 livros, sairia cada livro R$20. Se eu for comprar cada conto desse separado, eu vou pagar bem mais caro. Às vezes, 1 ou 2 já paga todo esse box. Não comprei, voltei 3 meses depois. Não, voltei 2 meses depois e tava R$100. Aí eu comprei, pagando R$20 a mais. Comecei a ler. Uma coisa que eu aconselho o leitor que não tem muita experiência em literatura clássica ou livros, você querer ler isso aqui todo do começo, cara, pode ser entediante para você. São 1.800 páginas. O que eu indico? Você pegar o livro e ler. Esse aqui, cada livro, ele vai estar em média 400 páginas, 500 páginas. Leia um, aí daqui a 6 meses, 1 ano, vai no seu tempo, leia o outro. Mas nesse tempo, de um tempo para o outro, leia outros livros, vá variando a leitura. Leia Sherlock Holmes, leia um pouco de Jane Austen, leia Lev Tolstói, enfim, vai lendo a escritura, Machado de Assis. Eu fui ler isso tudo de uma vez, e tinha semana que era um tédio. Eu tive que parar e ler outros livros, para depois voltar de novo. É a dica de leitura que eu dou para você. Quais agora a importância de ler Sherlock Holmes nos dias atuais? Como eu falei, o personagem perfeito, com endereço, com vícios, com manias, com problemas para resolverem. E Sherlock Holmes, ele é perfeito, porque as histórias do Sherlock Holmes, ela faz o leitor viajar. Vai transportar o leitor lá no século XVIII para o XIX. E os contos vai fazer o leitor a estudar sobre a história, um pouco da história de um lugar, de um povo, de uma civilização. Por que eu estou falando isso? Os contos de Sherlock Holmes, a maioria, acompanha mistérios e suspense, e é uma investigação. Vou dar um exemplo para você. Eu li um conto. Se você já leu Sherlock Holmes e está vendo esse vídeo, você deve lembrar que eu vou falar.
um conto dele chamado Assassinato em Ré Maior, que é como Sherlock Holmes está lá com Watson em sua residência, que ele divide o aluguel com Watson, na Baker Street, 122B, quando ele é convidado para ir a uma apresentação de um violinista espanhol chamado Sarasate. Esse Sarasate é conhecido mundialmente no mundo do violino, um músico excelente. Ele vai estar em Londres para uma apresentação única e vai estar muita gente importante, muita gente importante. E Sherlock Holmes foi convidado e ele vai a esse concerto desse violinista, Sarasate, um violinista espanhol. Olha só, espanhol na Inglaterra. E Sherlock Holmes está lá acompanhando a apresentação. Sherlock Holmes pega no sono, começa a cochilar. E assim eu pensei que o cara tá tirando uma onda, né, o escritor, porque Sherlock Holmes toca violino e ele tá lá cochilando numa apresentação que ele mesmo deveria ser o primeiro a não piscar nem o olho. E ele tá cochilando, ele acorda várias vezes quando o povo tá aplaudindo o violinista. Mas aí que acontece o quê? As luzes se apagam e vai um tiroteio, a bala come no teatro. É bala para todos os lados. E quando as luzes acendem, o pianista, que tem um pianista acompanhando o violinista. O pianista morto, tocando Ré maior, Ré. Ele morre tocando Ré, a nota Ré. Ele fica lá até o último suspiro, batendo a tecla do piano, Ré. E o sangue escorrendo pelas teclas do piano, e aí o pianista morre. Um assassinato. E o músico tá lá do lado, o violinista, ele fica assustado, Sarasate, pega seu violino Stradivarius, olha só, violino Stradivarius, o violino mais famoso, mais raro do mundo. Veja o que Arthur Conan Doyle está colocando no conto. O que ele faz o leitor ir atrás. E agora Sherlock Holmes vai ter que investigar esse crime. E com a ajuda de Watson ele vai investigar esse crime. Sarasate, o violinista, está assustado. E a polícia local entra primeiro na cena e não consegue pistas nenhuma. Logo depois tem outro assassinato. Aí tem outro assassinato no camarim de um segurança particular do teatro. Ele também é assassinado. E Sherlock Holmes ele usa uma linha de inteligência para investigar as coisas que hoje em dia, lógico, a polícia, toda a tecnologia, a polícia usa já usa. Mas Sherlock Holmes aos meios dele. E vai, peraí, o violinista Sarasate, ele é da Espanha. O pianista que estava com ele é de origem indiana. E vamos cruzar as linhas. E ele vai descobrir, faz perguntas a Sarasate, Sarasate responde. E ele vai descobrir que Sarasate é de uma família da anarquia espanhola. O que é anarquia? É aquela família que quer, de séculos, que quer tirar o poder da monarquia. Sabemos que a monarquia ela é um governo, é um poder de um governo só. Ou seja, todo poder quem tem é o rei de governar. O rei que dita as leis é o rei. Sim, não é o rei. Mas os anarquistas querem tirar esse poder e dividir. E Sarasate e sua família são anarquistas e muitos anos que eles vêm protestando contra os reinados da Espanha. E ele fica sabendo que o rei da Espanha ia estar nessa apresentação. Mas aí ele vai ligar, vai perceber, como músico que ele é, Sherlock Holmes, que a nota do pianista era Ré. E ele chega à conclusão que a nota Ré em muitos idiomas é Ré. Mas em italiano quer dizer rei. E que o pianista estava passando uma mensagem ali. E que mensagem era essa sobre o rei? Que ia ter um assassinato. O assassinato, o atentado seria contra o rei da Espanha, que ia estar naquela apresentação. Aliás, príncipe da Espanha.
E que o combinado de assassinar o príncipe da Espanha era do violinista com o pianista. E o pianista também é de família da anarquia. Rival, também de anos do governo da Espanha. E por que assassinou o pianista? Porque Sarazardi fez um combinado com o pianista e ele deu para trás. E aí Sarazardi não teve outra alternativa a não ser assassinar o pianista, para aí conseguir apagar as provas que tinha contra ele, que ele seria o mandante do assassinato do príncipe da Espanha. E Sherlock Holmes inventa todo esse mistério com sua inteligência. Então veja o que a obra vai fazer o leitor estudar. Sherlock Holmes vai fazer o leitor viajar pela história, usar sua inteligência. Ele usa a Espanha, cultura espanhola, cultura indiana, vai usar monarquia, anarquia, até a história do violino Stradivarius, que é a marca de violino mais cara, mais valiosa do mundo. E é assim em muitos de seus contos. Sherlock Holmes vai usar histórias de lugares, vingança. Para você ter uma ideia, o primeiro conto do Sherlock Holmes é um assassinato. Que ele está lá na Baker Street. Mas só voltando, quando ele seleciona esse caso, ele vai para casa e ele fala: vamos, Watson, vamos comemorar com êxito esse desvendação desse crime. Bebendo aquele conhaque que tem lá no meu armário, no cofre do meu armário, aquele conhaque deixado por Napoleão Bonaparte. E quando os ingleses o prenderam, tomaram aquele conhaque dele, e aí eu fui presenteado com esse conhaque. Veja o que Sherlock Holmes está dando para o leitor. Napoleão Bonaparte. Mas o primeiro crime do Sherlock Holmes é esse. É um assassinato, crime de vingança. Sherlock Holmes vai ao local, tá lá a polícia já, e ele vê o cara morto no chão, com a frase Rage na parede. E a polícia acha que é o nome de uma mulher, Raquel. Mas ele diz que não, que Rage é vingança em alemão. E aí eles vão desvendar esse crime. Portanto, é a dica de leitura da semana para você, leitor, que gosta de ler grandes obras. O leitor tem que ter as duas edições. Tem que ter tanto essa e ter essa aqui em sua casa. Tem que ter as duas. A obra completa e os melhores contos do Sherlock Holmes. E ler de maneira que do seu tempo. De maneira que o leitor consiga ficar flexível e mais confortável à leitura. Um cheiro no coração de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha com seus amigos aí o vídeo. Faz comentários. Os comentários ajudam muito. Que aí vai incentivar os vídeos aqui no canal a ficar melhores. E os comentários são combustíveis para que eu possa vir aqui várias vezes e trazer grandes leituras para vocês. Segue o canal se não é inscrito. Até o próximo vídeo. E não esqueça que a leitura ela cura.